Bom dia a todos. Saudações ao público presente, à mesa diretora, aos nobres vereadores, os nossos telespectadores da TV Câmara, os servidores, senhores internautas, né? Então, nosso bom dia. E na presente data, do dia 3 de maio, às 9h08, para darmos início à 14ª sessão ordinária do ano de 2017. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação da presença dos nobres vereadores. Senhorita Presidente, estão presentes para mais esta sessão ordinária os vereadores Abner de Madureira, a vereadora Lucimar Ponciano, a vereadora doutora Márcia, o vereador Fernando da Ótica Original, o vereador Aderbal Sodré, o vereador Dr. Rodrigo Salomão, o vereador Juarez Araújo, o vereador Paulinho do Esporte, o vereador Luiz Flávio, o vereador Arildo Batista, o vereador Valmir do Parque Minha Lua, o vereador Paulinho dos Condutores e a vereadora Sônia Patas da Amizade. E sob a proteção de Deus e com nosso coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade, a sociedade que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. E peço a todos que se levantem para a execução do nosso hino nacional brasileiro.
Permaneçamos em pé para ouvir o vereador Arildo fazer a leitura do trecho da palavra de Deus. Bom dia a todos e a todas. O justo e os pecadores. Feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem na cadeira dos escarnecedores se assenta, mas que na lei do Senhor está seu prazer, e em sua lei medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto em seu tempo, e cuja folha não murcha. Tudo o que faz prosperará. Não são assim os maus, que são como a poeira que arrebata o vento. Portanto, os maus não se erguerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos maus conduz à perdição. Conforme previamente comunicado aos senhores vereadores, houve a inscrição para o uso da tribuna dessa casa na presente data. Assim, requer ao plenário que o horário da tribuna livre possa ocorrer a partir deste momento. Há alguma objeção? Não havendo qualquer objeção, convido o ilustríssimo senhor Roberto Coimbra do Prado, da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Seção Jacareí, a ocupar a tribuna desta Casa Legislativa para tratar do tema O Dia do Combatente de Jacareí. Seja bem-vindo, senhor Roberto. Alô, obrigado. Bom dia a todos. Ilustríssima presidente da Câmara Municipal de Jacareí, senhora Lucimar Ponciano. Senhoras e senhores vereadores, demais autoridades, companheiros da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Seção Jacareí, demais convidados presentes. Inicialmente, como presidente da Associação de Ex-Combatentes do Brasil, Seção Jacareí, quero agradecer a honrosa oportunidade de estar nessa tribuna para poder reverenciar a memória de 150 jovens de Jacareí, que há 72 anos atrás levaram a presença da nossa gente às terras da Itália. Refiro-me ao período da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, quando a maior parte dos aqui presentes ainda não haviam nascidos. E essa guerra ceifou cerca de 50 milhões de pessoas. Comparando com os dias de hoje, o esforço de Jacareí de selecionar 150 jovens seria o mesmo que se selecionar hoje cerca de 1.360 pessoas, pois naquela época a nossa população era de 25 mil habitantes e hoje é de 237 mil pessoas. Eram praticamente 7 auditórios da Câmara completamente lotados. Imagine o esforço que seria isso. Pergunto agora, quem é que sabe quem foi João Américo da Silva? Quem foi Álvaro Lourenço? Quem foi Antônio Nunes de Moraes Júnior? Quem foi
Milton Scherma. É uma memória que gradualmente foi se perdendo. Por isso, a razão da Associação dos Ex-Combatentes ter coordenado a impressão de um livro que foi lançado na comemoração dos 70 anos do retorno dos pracinhas aqui de Jacareí, onde ficou registrado a memória de todo esse comportamento e presença de Jacareí na Segunda Guerra Mundial. Porque, lamentavelmente, o brasileiro deixa passar a experiência e a memória das boas coisas e tudo vai cair no esquecimento. Esses nomes que eu citei aqui são exatamente ex-combatentes de Jacareí que foram levar o nome da nossa terra lá na Europa. O primeiro deles que citei aqui, João Américo da Silva, foi o primeiro jacariense que faleceu no combate de Monte Castelo. Na verdade, dos 150 que foram de Jacareí, ele foi o único que faleceu. O nosso conhecido Antônio Nunes de Moraes Júnior, ele foi vereador 2 vezes em Jacareí, foi prefeito 2 vezes. Podemos chamá-lo de prefeito expedicionário. E entre as obras que ele realizou, está, por exemplo, a instituição do Serviço de Água e Esgotos, a construção completa do Colégio Silva Parado, a construção do Fórum, a iluminação da variante de Jacareí para São José dos Campos e a variante para São Paulo, a criação da Guarda Civil de Jacareí, enfim, um conjunto de obras que marcou Jacareí naquela época. Álvaro Lourenço foi o fundador da Transportadora Lourenço, uma das maiores empresas de logística aqui de Jacareí. Milton Scherma foi diretor, ou presidente, ou colaborador do Esporte Clube Elvira, e naquela época transformou o clube na maior empresa econômica de Jacareí, transformando os 200 sócios iniciais, quando ele estava presente lá, para 4.500 sócios, construindo a sede náutica, a sede esportiva, o clube de campo e o estádio. Esses nomes apenas exemplificam, em Jacareí, o legado que os 25 mil brasileiros que foram combater na Segunda Guerra Mundial trouxeram para o Brasil. Legado esse que foi enorme, em termos de compreensão de tudo aquilo que é mais importante para cada um pessoalmente e para a própria comunidade, mostrando como devemos agir para realmente sermos eficazes nas nossas ações administrativas e governamentais. Na época da mobilização para a Segunda Guerra Mundial, nosso país contava com 80% da população apenas localizada na faixa de fronteira, porque não havia, na faixa do litoral, porque não havia estradas para o interior. Toda a comunicação era estabelecida através de navios na costa, transportando passageiros e mercadorias. Com o torpedeamento e afundamento de cerca de 40 navios e a morte de milhares de brasileiros, o Brasil declarou guerra à Alemanha, de Hitler, e, em razão disso, se aliou às outras forças para combater o inimigo na Europa. Quando retornaram ao Brasil, em agosto de 1945, foram recebidos com muitas festividades e comemorações. E em Jacareí foi igual. No dia 11 de agosto, houve uma alvorada festiva com a banda musical do Preventório e uma salva de 21 tiros. Em seguida, às 8 horas, na Praça Anchieta, que é exatamente a Praça da Matriz, com a presença de autoridades civis, militares, religiosas, foi realizada uma missa campal, inclusive naquela época rezada em português, porque antigamente a missa era em latim, e o celebrante explicou todo o processamento do que estava ocorrendo. Aquilo era para agradecer o retorno dos pracinhas de Jacareí. Às 9 horas, na residência dos pais do ex-pracinha João Américo da Silva, falecido,
foi inaugurada uma placa póstuma, uma placa de bronze, com uma homenagem póstuma de Jacareí para aquele seu filho. E, ao mesmo tempo, foi também, em seguida, inaugurada a placa com o nome da rua, que hoje é a atual Rua João Américo da Silva. Às 14 horas, todos os combatentes se reuniram na tradicional e antiga escola agrícola de Jacareí e vieram marchando de lá até a Praça Conde Frontin, onde passaram sob o Arco do Triunfo, marchando em seguida pela Rua Alfredo Schurig, se dirigindo para a Praça Anchieta, onde se posicionaram nas escadarias da Igreja Matriz. E perante ele desfilaram o tiro de guerra de Jacareí, o tiro de guerra de São José dos Campos, os operários, os sindicatos, as escolas, professores, prestando homenagem àqueles nossos pracinhas. Em seguida, todos se dirigiram para o antigo estádio do Ponte Preta, onde atualmente é a municipalidade, o executivo. Lá, na arquibancada, ouviram o hino nacional, como nós ouvimos aqui, e foram homenageados pelas principais autoridades aqui da cidade. Em seguida, às 17 horas, os expedicionários foram recepcionados no Clube Trianon, o atual Educamais Centro, onde estava reunido a maior parcela da sociedade local e também autoridades, onde foi servido lanche para todos os pracinhos convidados. Encerrando os festejos daquele dia, realizou-se nos salões da Fábrica Alice um grande baile, um sarau animado que foi durante a noite toda. Mas o mais importante de tudo isso foi o legado que os integrantes da Força Expedicionária Brasileira, com a sua participação na guerra, trouxeram para o Brasil. Dentro do acordo de colaboração Brasil-Estados Unidos, foi fornecido tecnologia e financiamento para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, dando origem à era da industrialização no Brasil, porque, por incrível que pareça, todo equipamento e ferragem utilizado no Brasil vinha da Europa ou dos Estados Unidos importado. Nós não tínhamos realmente a siderúrgica de grande porte. Foi criada também, naquela ocasião, a Força Aérea Brasileira, porque o Brasil recebeu cerca de 1.300 aviões de todos os tipos para patrulhar o Oceano Atlântico e eliminar os submarinos alemães que bombardeavam e naufragavam os navios brasileiros. Foi trazido para o Brasil uma nova mentalidade em termos de planejamento governamental e administrativo. Foi criada a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, onde oficiais superiores das Forças Armadas e líderes civis de todas as áreas empresariais e governamentais do país passaram a estudar em conjunto todo o sistema de planejamento e todos os problemas existentes no Brasil naquela época. Logo após o retorno da FEB, foi destituído o ditador Getúlio Vargas e foram convocadas eleições gerais para a eleição democrática de um novo presidente. Foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra para o período de 1946 a 1950, sendo sua principal obra a construção da rodovia asfaltada ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, pois a ligação existente era por estrada de terra, levando a viagem entre as duas cidades cerca de 24 horas. Essa rodovia foi inaugurada em 1951, sendo a primeira estrada asfaltada do país. Em 1955, foi eleito o presidente Juscelino Kubitschek, que apresentou um ousado plano de trabalho, prometendo fazer 50 anos em 5, iniciando um período de grande desenvolvimento no país, coroando tudo isso com a inauguração da capital Brasília, em 1960, e a construção de estradas ligando o país àquela capital. Lamentavelmente, porém, após seu governo, o país entrou em grande convulsão política e econômica, tal qual nos dias de hoje. Mas, naquela época, não havia gênero de primeira necessidade. Faltava feijão, arroz, óleo, trigo, açúcar. A energia elétrica era racionada. Os navios brasileiros estavam sendo apreendidos nos portos de Nova York e da Europa para pagar dívidas. Os demais países não queriam mandar navio com carga para o Brasil, porque levava 60 dias para descarregar no porto. O governo arrecadava 1 e gastava 3.
Foi então que surgiu um movimento chamado Tradição, Família e Propriedade, que promoveu gigantescas passeatas nas principais capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Porto Alegre, etc., pedindo que alguém fizesse alguma coisa para colocar o país dentro de uma normalidade. O governo do presidente João Goulart estava completamente dominado por sindicalistas e por membros do Partido Comunista Brasileiro. E seu líder dizia: nós já temos o governo, só nos falta o poder. Foi nessa ocasião que os ideais de liberdade, da ordem e do desenvolvimento, trazido pelos expedicionários da Força Expedicionária Brasileira, falaram mais alto, e apoiando o pedido do clamor público e orientado pelos planos de desenvolvimento estudado na Escola Superior de Guerra, aqueles militares afastaram o governo corrupto e incompetente que desgovernava o país e assumiram a nação em 24 horas. Aqueles antigos companheiros de armas, com o conhecimento pessoal de cada um, forjado nas atitudes e exemplo de liderança e trabalho, nas ações de combate na Itália, passaram a aplicar toda a sua experiência de planejamento para a reorganização do Brasil, que estava literalmente parado, à beira do colapso, sem planejamento sério, sem recursos e sem governo. O primeiro presidente do governo militar foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que fez um planejamento denominado PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, e em 3 anos reergueu o país, criando o Banco Nacional da Habitação, o Estatuto da Terra, o Sistema Tributário Nacional, que possibilitou a arrecadação de ICM, que levou recurso a todos os municípios, além de extinguir 13 partidos que só faziam disputa política por cargos e comissões. Como nós vemos, a história sempre se repete. Em 1968, foi duplicada a rodovia Dutra, sendo iniciada a execução de planos governamentais integrados, o primeiro, o segundo e o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento, os quais, após realizado, colocaram o Brasil como a 8ª potência econômica mundial no ano de 1984. Essa foi a grande herança trazida pela Força Expedicionária Brasileira das terras da Europa, um sistema de planejamento e de governança moderno e altamente operacional, onde cada ação administrativa era controlada e os recursos financeiros geridos com seriedade. O Brasil, no ano de 1976, foi o primeiro país do mundo a ter orçamento federal realizado de modo totalmente informatizado, com a criação de orçamento-programa em todos os níveis da administração. Nos dias atuais, passamos por um grande período de intranquilidade e de insegurança. Descemos da 8ª posição de potência mundial e agora estamos na 17ª posição. Porém, agora temos instituições mais sólidas e operacionais do que aquela nos idos de 1964, quando não havia governo. Instituições essas que hoje vêm cumprindo suas atribuições constitucionais a despeito de dificuldade e incompreensão que ainda sofrem. É preciso, entretanto, que seja colocada a pessoa certa no local adequado, os profissionais de carreira promovidos por mérito para dirigir essas instituições, sem que haja nomeação política de pessoas que desconhecem o assunto que vêm gerenciar. A nossa democracia precisa se afirmar com um quadro de pessoa verdadeiramente representativa, onde os mais capazes e honestos possam apresentar suas ideias e ações concretas para a melhor administração do Brasil. Essa é a verdadeira revolução de ideias que precisa começar em nossas comunidades e cidades, com a capacitação dos verdadeiros líderes locais, aptos a expressar a vontade de suas comunidades. Neste contexto, porém, para sermos verdadeiramente honestos, precisamos compreender o que é a natureza humana, como cada um de nós funciona em função das pressões e das oportunidades em que somos normalmente envolvidos. Estudioso que sou desse aspecto do ser humano, em virtude de ser psicanalista e de ter exercido funções de seleção e de treinamento de recursos humanos ao longo de 37 anos de serviço militar no Exército, ouço dizer que descobri como é, no geral, esse comportamento. Em resumo, é o seguinte: apenas cerca de 5 pessoas da sociedade são
mais inteligentes, mais honestas, mais proativas, mais altruístas, enfim, fazem as coisas acontecerem e são as locomotivas incansáveis da sociedade. No outro extremo, cerca de 5% das pessoas são mais inteligentes, mais oportunistas, mais manipuladoras, mais egoístas, mais corruptas, mais criadoras de caso. Enfim, só pensam em si mesma e são o atrito da sociedade. No meio dos dois grupos encontram-se 90% das pessoas, que são acomodadas, tranquilas, preguiçosas, omissas e que não querem sair da sua zona de conforto. Não fazem nada, apenas cumprem ordens e sobrevivem. Como o ser humano é intrinsecamente preguiçoso, essas 90% de pessoas são atraídas pelas promessas enganosas das 5% de pessoas oportunistas e inescrupulosas, que querem apenas cooptá-los para dar força às suas pretensões particulares e egoístas. O resultado disso é que as 5% de pessoas proativas, de repente, sentem-se só, pois 95% das demais estão do lado contrário ao seu e em determinada posição antagonista sua, chegando então elas a achar mesmo que também estão erradas. É aí que entra a necessidade da capacitação metodológica dessas pessoas proativas, para que elas compreendam a sua situação real de autoconhecimento, de autoconfiança e de autoestima pessoal, descobrindo e constatando o verdadeiro caminho a ser seguido pelo líder consciente de si. Essa é a mensagem final que queremos colocar, para honrar os ideais eternos e os valores trazidos pelos nossos ex-combatentes. A necessidade de encontrar pessoas que agreguem valores positivos, aquelas que realmente já estão acordadas para trilhar o caminho da dedicação ao próximo e que sempre querem contribuir com suas ações desinteressadas para trazer novas ideias para a sociedade. Não podemos deixá-las sozinhas. Precisamos encontrá-las e nos aliarmos a elas, num trabalho de sinergia conjunta, onde a soma das ideias de cada um seja maior que a do todo. Um novo paradigma de atuação social precisa ser criado, através do desenvolvimento pessoal de cada uma dessas pessoas, líderes que já se encontram nas comunidades, prontos a serem contactadas para exercer suas missões de vida. Este é o momento, meus senhores. Vamos agir, vamos construir, vamos justificar nossa presença aqui no planeta Terra, como fizeram antigamente nossas pracinhas, pois essa deve ser a nossa homenagem a eles. Muito obrigado a todos os senhores. Agradeço em nome da Casa dos Nobres Vereadores as palavras do ilustríssimo senhor Roberto Coimbra do Prado e também aos diretores e ex-combatentes da FEB que estão aqui presentes e peço a todos que se levantem para que ouçamos a execução da canção do expedicionário, hino da Força Expedicionária Brasileira, em homenagem aos combatentes de Jacareí, pela linda história e trajetória de luta e exemplo para cada um de nós. Venho do morro do engenho.
mais uma vez, o nosso agradecimento ao senhor Roberto e todo o pessoal da FEB que se faz presente. E só comunicando que na sessão ordinária nós vamos, como for solicitado, o título de utilidade pública, nós também já estamos estudando na casa para valorizar esse histórico de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e pelo conhecimento apresentado a cada um de nós. Passaremos agora à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 207, parabeniza Moisés Pereira dos Santos Ora, vereador da Câmara Jovem de Jacareí, pelo transcurso de seu aniversário, comemorado em 24 de abril. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 208. Requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. Nesta oportunidade, consignamos nossos cumprimentos a todos os trabalhadores de Jacareí. Feito este registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 3 de maio de 2017. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 209. Requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de nossas congratulações ao Padre Tiago de Jesus crucificado pela organização e realização da 13ª edição da tradicional Festa do Milho Verde, ocorrida de 21 a 23 de abril na paróquia Nossa Senhora do Paraíso, no Jardim Colônia. Feito este registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 3 de maio de 2017, autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 210, requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril. Nesta oportunidade, consignamos nossos cumprimentos a todos os amantes da dança de nosso município, amadores e profissionais. Feito este registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 3 de maio de 2017, autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 211. Requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia do Ferroviário, celebrado em 30 de abril. Parabenizamos todos os profissionais da área pelo importante trabalho que realizam. Feito este registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 3 de maio de 2017, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 212, requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado em 3 de maio. Nesta oportunidade, destacamos o intuito da data que coloca em pauta o direito dos profissionais da mídia de publicarem seus trabalhos de forma livre, levando ao conhecimento do público informações de amplo interesse. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 3 de maio de 2017, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 213, requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia Nacional do Sertanejo, celebrado em 3 de maio. O povo sertanejo surgiu no sertão nordestino
brasileiro e se espalhou por todo o Brasil, tendo a musicalidade como uma marca que exalta o homem do campo e do interior do Brasil. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 3 de maio de 2017, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 214, cumprimenta todos os trabalhadores e servidores do município de Jacareí, com especiais saudações aos funcionários desta Casa de Leis, por oportunidade do transcurso do Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio. Autoria vereadora Sônia Patas da Amizade. Moção número 215, moção congratulatória ao pastor Manuel José da Costa, presidente de honra da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Jacareí, pelo transcurso do seu aniversário, celebrado no dia 2 de maio. Autoria vereador Abner de Madureira. Moção número 216, congratula o evangelista Reginaldo Donizete Silva, dirigente da Congregação do Jardim Emília, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira de Jacareí, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado no dia 28 de abril. Autoria vereador Abner de Madureira. Moção número 217, congratula o presbítero Marco Aurélio Cardoso Celestino, dirigente da Congregação do Pagador Andrade, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira de Jacareí, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado no dia 3 de maio. Autoria vereador Abner de Madureira. Moção número 218, congratula o mestre Paulo Graça por seu credenciamento como técnico pela Confederação Brasileira de Judô. Autoria vereadores Lucimar Ponciano e Fernando da Ótica Original. Moção número 219, congratula todos os professores do município de Jacareí, com especiais cumprimentos aos professores das escolas Professor João Cruz e Professor Dorotóvio Gaspar Viana, por oportunidade do transcurso do Dia da Educação, celebrado em 28 de abril. Autoria vereadora Sônia Patas da Amizade. São essas as moções para esta sessão, presidente. Obrigada. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento número 166, ao DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando capina e limpeza de área marginal da Rodovia Geraldo Scavone, em frente ao condomínio Vilas de Santana, no Jardim Alto de Santana, em Jacareí. Autoria, vereador Rodrigo Salomão. Requerimento número 167, a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a substituição de 2 postes de madeira existentes nas proximidades do número 420 da rua Humberto de Campos, no bairro Veraneio e Jal, neste município. Autoria, vereador Aurildo Batista. Requerimento número 168, a 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas no Jardim Bela Vista. Autoria, vereador Aderbal Sodré. Requerimento número 169, ADR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando capina e limpeza do canteiro central existente ao longo da rodovia Geraldo Scavone, neste município. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento número 170/217, a CCR Nova Dutra, reiterando solicitação de operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Alda Lencioni Toledo, via de acesso ao Parque Meia Lua, na altura do quilômetro 159,4 da rodovia Presidente Dutra, nesse município. Requeiro a excelentíssima senhora, presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a CCR Nova Dutra, reiterando solicitação de operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Alda Lencioni Toledo, via de acesso ao Parque Meia Lua, na altura do quilômetro 159,4 da rodovia Presidente Dutra deste município. Neste município, este vereador, mais uma vez, vem solicitar urgentes providências por parte da CCR Nova Dutra quanto aos diversos buracos que se encontram em toda a extensão da via citada.
Embora tenham sido enviados vários requerimentos solicitando o serviço, nada foi realizado até a presente data, e com isso pedestres e veículos vêm sendo prejudicados. Assim sendo, muito respeitosamente recorro à compreensão e ao préstimo de CCR Nova Dutra e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevo. Sala das Sessões, 3 de maio de 2017. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhorita Presidente, esse requerimento foi solicitado votação. Requerimento em votação. Os que forem contrários, que se manifeste levantando os braços. Requerimento aprovado. Requerimento número 171/2017. A JTU Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando a disponibilização de mais carros na linha circular 3. Requeremos a excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a JTU Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando a disponibilização de mais carros na linha circular 3, devido à superlotação de passageiros. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 3 de maio de 2017. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhorita Presidente, esse requerimento foi solicitado votação. Então, vamos colocar em votação o requerimento número 171, mas salientando que nós já fomos orientados que toda solicitação de linha referente ao transporte coletivo urbano, nós devemos encaminhar para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Mas, a pedido do nobre vereador, vamos colocar em votação o requerimento 171. Os que forem contrários, que se manifeste levantando o braço. Requerimento aprovado. Senhorita Presidente, não há mais requerimentos inscritos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental e solicito à segunda secretária que faça a leitura da síntese dos pedidos de informação protocolados para esta sessão. Pedido de informações número 13. Requer informações a respeito do expediente de parada alternada em pontos de ônibus na região central da cidade. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Pedido de informações número 14. Requer informações relativas aos gastos na mídia televisiva e outras com campanha de conscientização para o transporte mais gentil. Considerando que o atual governo informou que a administração municipal se encontra com caixa no vermelho, sem dinheiro para ações no município, como limpeza e capina, operação tapa-buraco, melhoria do asfalto nos bairros, manutenção nas estradas rurais, ações de prevenção e melhorias na saúde e melhores benefícios dos servidores públicos, entre outras, considerando a veiculação de propaganda na TV Vanguarda e outras mídias, justificada nas redes sociais, como o Facebook, que se refere à conscientização para criar um trânsito mais gentil e, considerando que essa ação poderia ser realizada pelo próprio Departamento de Trânsito, através dos seus agentes, com distribuição de informes e criação de ações de prevenção, orientação e conscientização do trânsito de Jacareí, aproveitando assim a máquina pública e evitando um gasto desnecessário, principalmente neste momento de caixa no vermelho, comentado pela própria administração municipal, requeiro a excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Referente a esta ação, que poderia ser realizada pela própria administração municipal, principalmente agora, neste momento de crise, porque a Prefeitura está fazendo um gasto desnecessário em propaganda na TV Vanguarda e outras mídias. 2. Quanto foi o gasto total desta propaganda, incluindo o gasto com as mídias, TV, rádio e jornal? Ao aguardo de manifestação, subscrevo. Sala das Sessões, 3 de maio de 2017, vereador Fernando da Ótica Original. Senhora presidente, eu estou colocando esse pedido de informação, por quê?
perceba o seguinte, que este atual governo, a qual eu também apoiei, deixou bem claro que era contra a gasto de dinheiro público com propaganda na TV Globo, com propaganda em jornais, com propaganda em rádios, e visando a crise que nós estamos enfrentando. Então, nós queremos saber quanto é que está sendo gasto. Isso é dinheiro público. Os agentes de trânsito poderiam muito bem, eles mesmos, fazerem essa conscientização para que a gente pudesse ter uma melhor situação dentro do trânsito. Agora, fica gastando dinheiro em horário nobre na TV Globo. Eu já falei que estou nessa casa do lado do povo. E tudo que eu ver que não estiver em conformidade com o que a população está esperando, eu vou apontar. Não é admissível, nesse momento de crise, onde o próprio governo diz que a crise está instaurada nos cofres da prefeitura, gastando dinheiro para fazer propaganda na TV Globo. Então, eu quero saber quais são os gastos, quero saber qual a motivação que esse governo está tendo para gastar esse caminhão de dinheiro com propaganda. Fica aqui o meu voto favorável a esse pedido de informação. Senhorita presidente, esse pedido de informações, uma correção, foi pedido de votação também. Nesse caso, então, é aberta a manifestação a todos os vereadores, correto? De acordo com o nosso regimento. Eu queria também aqui parabenizar, Fernando, nesse sentido, a coerência sua, né? Tendo em vista que nos últimos 4 anos que nós tivemos junto nessa casa, uma crítica muito forte ao governo antigo de gastos com propaganda na TV, que a gente sabe que é uma fortuna. A diferença é que o discurso de alguns vereadores aqui com relação aos problemas da cidade é que o município herdou muita dívida, não tem dinheiro para fazer obras, não tem dinheiro para fazer alguns serviços, mas tem dinheiro para fazer propaganda. Propaganda a gente faz quando tem coisa para fazer, ou coisa feita. Então, nesse sentido, é lógico que eu serei favorável, porque acho que essa discussão precisa vir realmente à tona, tendo em vista que a propaganda na TV realmente é um custo altíssimo, Aderbal. É uma grana que eu falo para você, dá para se fazer muita coisa. E, nesse sentido, eu acho que a gente precisa rever os nossos conceitos, tendo em vista que o momento parece-me que não é muito propício, então é bom a gente saber quais são os recursos, quais são os valores, para que a população saiba também quanto está sendo gasto com propaganda na televisão. Portanto, serei favorável. Posso me manifestar, presidente? Bom, primeiramente, queria parabenizar Fernando pelo pedido de informação. Acho que a gente está aqui e a gente tem que ser transparente com a população. Quero ver os números, eu também quero ver os números. Tenho certeza que a gente gasta muito menos com propaganda do que gastava a administração passada, e porque a nossa gestão é mais séria e comprometida com a população. A gente vai divulgar da nossa arrecadação, que a gente arrecadou até agora 200 e poucos milhões de reais. Nós já conseguimos uma economia de mais de 50 milhões para os cofres públicos. Isso deve estar sendo divulgado, isso é resultante de uma gestão séria e da revisão dos contratos que eram tão danosos e tendenciosos da administração passada. Obrigado. Também quero dar minha contribuição, só lembrando que a propaganda é uma propaganda educativa. Não está elevando o que a prefeitura fez no município, mas é uma propaganda educativa. Eu entendo que tem que ser mais investido no preventivo, nas escolas, no trânsito, nos faróis, nas faixas, porque a gente está vendo aí que a nossa cidade tem visto muito acidente de trânsito que está matando mais do que os bandidos. Então, há que se preocupar com a vida. Então, é favorável a gente saber o quanto está se gastando, sim, mas eu quero ressaltar que essa publicidade é uma publicidade educativa e que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, eu não tiro o mérito da propaganda, porque não está fazendo propaganda do que foi feito, muito marketing do que foi feito, mas está fazendo propaganda de uma educação sobre o trânsito, e nós estamos precisando. Já perdemos uma vida aqui há pouco tempo e o acidente semana passada de novo. Senhor presidente, mais do que propaganda, nós precisamos ter ações efetivas e práticas. Eu estava vindo agora fazer o trajeto aqui para a Câmara
e ali no Avareí, próximo 9 de julho, o trânsito estava insuportável às 8 horas da manhã, porque a Avenida Avareí está passando por poda de árvores, e não tinha um marronzinho no semáforo para orientar o trânsito, um marronzinho. Então, ao invés de ficar gastando na televisão com propaganda educativa, nós temos que ter ações na prática. E essa é uma ação que a Secretaria de Mobilidade Urbana pode muito bem fazer, colocar marronzinho para orientar o trânsito, e não só fazer a punição do motorista. A punição é de acordo com a lei? Mas o que a gente verifica em Jacareí é que nós temos uma visão de trânsito voltada muito para a punição e pouco para a orientação do trânsito. Estava aqui conversando com meu amigo, e justo a hora que eu falava com outro vereador, ele chegou cobrando a mesma coisa. Então, esses recursos estão sendo investidos em propaganda educativa, que se invista em ações práticas na nossa cidade. Eu voto favorável ao pedido de informação do Fernando. Colocada em votação a solicitação do pedido de votação dessa informação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Pedido de informação aprovado. Pedido de informações número 15/2017. Requer informações a respeito da conclusão das obras do Córrego do Turi. Considerando que as obras do Córrego do Turi estão paradas, sendo que um piscinão se encontra da mesma forma desde o ano passado e que, devido a isso, o mato está cobrindo todo o entorno e as calçadas, provocando mau cheiro e proliferação de animais peçonhentos, considerando que em torno do piscinão deveria haver, no mínimo, um alambrado, tendo em vista que já ocorreu óbito de uma criança no local por afogamento e levando em consideração o fato de ainda existirem pessoas que pescam nessa água contaminada e que caminham dentro do piscinão, considerando que as obras da Marginal não tiveram continuidade e que o córrego, em dias de chuva intensa, alaga em vários pontos, tais como bairro Vila Pinheiro, nas proximidades da faculdade e do hospital, considerando que no orçamento deste ano foi destinado dinheiro para o término das obras do Turi e que a população de Jacareí deseja obter esclarecimentos a respeito, requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Qual é a previsão de entrega das obras do Córrego do Turi? 1.1. Qual o cronograma de ações de prevenção no piscinão? 2. Como estão sendo utilizados os recursos reservados no orçamento deste ano para o término das obras do Turi, tendo em vista que essas obras estão paradas? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos Sala das Sessões, 3 de maio de 2017. Vereador Fernando da Ótica Original. Senhorita presidente, esse pedido de informações foi solicitado votação. Senhora presidente, essa daqui é uma outra ferida aberta, né, no centro de Jacareí. Tá? Por quê? As obras do Turi, elas estão praticamente a menos de 500 metros do centro da cidade. Gente, é uma vergonha. Eu também cobrei a respeito da finalização da obra do Turi do governo passado, e agora não vai ser diferente. Nós queremos saber, porque dentro desse orçamento, se não me falha a memória, eu gostaria até de saber da liderança do governo, foi 15 milhões de reais previsto para as obras do Turi. Então nós precisamos saber, ali já morreu criança, o pessoal não aguenta mais a fedentina ali, o pessoal não aguenta mais reclamar com relação a mato, capina, é cobra, é escorpião, é barata. Então como é que vai fazer? Eu não estou entendendo. Tem que melhorar aquilo ali. Nós precisamos saber qual é o cronograma, precisamos saber qual é o prazo de entrega daquelas obras. E, além do mais, eu acho que essa casa tem que se unir o quê? Para investigar, de fato, para onde é que foi essa grana toda. É muito dinheiro, gente, para ficar nessa situação. Alagamento, então, nem se fala. Eu quero encaminhar o meu voto favorável e nós precisamos saber do posicionamento dessa atual administração com relação ao andamento da finalização das obras do Turi. Presidente, por favor. Também quero falar sobre esse pedido de informação do Fernando. E na gestão passada, eu já protocolei em São José, na Polícia Federal,
o gasto que fizeram ali, e a Polícia Federal não respondeu até agora. Ali deve de ter algum problema, na passada, o dinheiro que gastaram ali, conforme a Galvão, ela foi investigada na Lava Jato, deve de ter algum problema também em Jacareí. Então, está protocolado na Polícia Federal de São José dos Campos, para ver, porque começaram a obra, não fizeram nada, e ficou aquilo lá para o outro prefeito agora tomar essas providências. Então, acredito que o Isaías Santana vai tomar essa providência, mas eu, vereador Valmir, já protocolei em São José dos Campos, lá na Polícia Federal, para investigar se existe algum problema junto com a Lava Jato, porque a Galvão, ela foi, na época, ela já foi, teve problema lá em Brasília e já está investigado pela Lava Jato. Deve de ter algum problema também no Rio do Tura, lá em lado do Parque dos Príncipes. Pedido de votação, o pedido de informação está em votação. Os que forem contrários, que levantem o braço. Pedido de informação aprovado. Pedido de informações número 16. Requer informações acerca da contemplação ou não dos servidores inativos e pensionistas da administração direta e indireta pela lei que extinguiu as referências 1 e 2, reenquadrando cargos destas na referência 3. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Senhorita Presidente, não há mais pedidos de informações. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. E solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos nobres vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Ana Maria Leite Duarte, formulado pelo vereador Juarez Araújo. Voto de pesar pelo falecimento de Adão Martins Viana, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano. São estes os votos de pesar, presidente. Em memória dos entes queridos, convido a todos para façamos algum instante de silêncio.